entrevista aí deveria entrar no currículo das escolas de jornalismo aí que ainda existe, para mostrar como é que é uma entrevista carinhosa, né? Como é que é uma entrevista carinhosa, parece feita por namorada, a entrevista, porque não fala, não abre a boca sobre... Por exemplo, podia perguntar assim, por que você é conhecido por algumas pessoas como JD? Né? O JD com as consoantes aí em inglês. É Zé Dirceu, né? José Dirceu, JD. É que ele usava essas iniciais quando ele trabalhava como facilitador de negociatas. Estou fazendo uma afirmação aqui. Facilitador de negociatas entre empresários. Ele prestou serviços, por exemplo, deu azar, porque eu trabalhava lá, eu vi. Facilitador de negócios para o Jornal do Brasil. Se ele acha, está dando entrevista com uma segurança, fala sobre passado, presente, futuro, né, qualquer coisa, qualquer assunto. Se ele acha que o que eu estou dizendo é uma ofensa grave, me processe, que eu teria o maior prazer em fornecer os detalhes que ele nem merece. Agora, porque é o quê? O ex-capitão do time do Lula hoje? Nada. Então ele tem tempo para conversar horas com quem fica falando com ele em tom de namorada, né? Alguns jornalistas ainda têm a imagem do Zé Dirceu, Augusto, fazendo coro a você como o Alain Delon, da rua Maria Antônia. É isso aí. Piotr, antes de te ouvir, deixa eu só registrar aqui que já são mais de 100 mil telas acompanhando o Sem Filtro nesta segunda-feira. Agradeço muito aí a sua audiência, além, claro, de quem nos acompanha também pelas TVs, rádios e web rádios. E, Piotr, Augusto comentou a entrevista do Zé Dirceu e repercutiu bastante. Eu vou trazer aqui, inclusive, uma nota da Federação Israelita do Estado de São Paulo, que classificou as declarações do JD, José Dirceu, como ultrajantes. Segundo a organização, a fala do petista, abre aspas, busca a legitimação do maior atentado terrorista da história israelense, no qual mais de 1.200 pessoas foram brutalmente assassinadas por integrantes do Hamas. Fecha aspas. A federação informou que Dirceu está confundindo o povo palestino com o grupo terrorista Hamas. Abro aspas novamente para a nota. Ignorou sumariamente o fato de que Israel não ocupa a faixa de Gaza há quase 20 anos. Oportunidade em que deixou o território para que o povo palestino pudesse decidir seu próprio futuro, sonho que acabou sendo apropriado por radicais que se recusam a aceitar a existência do país vizinho. Fecha aspas. A entrevista do Zé Dirceu é a síntese do erro de postura não só do governo Lula, mas estamos falando aqui do governo Lula, de um ano atrás, que foi incapaz, assim como outras nações mais dadas a esse globalismo que ninguém entende exatamente o que eles pretendem com isso, a não ser, obviamente, acabar com valores ocidentais, né? De não ser absolutamente solidário a Israel e crítico ao Hamas naquele momento. Agora, essa entrevista, um ano depois, já mostra que não é um erro. É a síntese do pensamento que eles realmente têm. Eles acham, em algum momento, que basta a justificativa para 1.200 terroristas do Hamas invadirem o solo israelense, a soberania dos israelenses e matarem israelenses em solo israelense. Num ato terrorista vil, asqueroso, condenável por todos os aspectos e, sim, óbvio, um crime contra a humanidade, está escrito isso no direito internacional. Ou seja, um ano depois, ele legitima o que poderia ser um erro, porque ali faltou, não só do Brasil e do mundo, uma condenação explícita ao Hamas, porque aquilo era um ataque terrorista. Não, começaram a colocar questões palestinas no meio. As questões palestinas esse mundo inteiro defende já, e há muito tempo. Ali não, ali era apenas um ato isolado de terrorismo atroz do Hamas contra os israelenses em solo israelense. Faltou o mundo ser duro nesta defesa de Israel, porque ali eram vítimas civis. Um grupo terrorista mata civis no país deles. Ou seja, onde é que isso pode ser justificado? Brasileiros, né? Inclusive brasileiros. E aí, inclusive com o governo federal, bom, já é uma prática do governo não proteger exatamente brasileiros. A gente, não foi de agora. Eu me lembro daquele engenheiro que foi sequestrado na Primeira Guerra do Iraque, se não me engano, ou na Segunda Guerra do Iraque,
E o Lula disse assim, bom, não, mas ele trabalha para a empresa. Você se lembra dessa história? Quer dizer, poxa, como assim? É um brasileiro, você recupera, não importa se ele trabalha para iniciativa privada. Acho que de uma daquelas construtoras que faziam trabalhos no Iraque. Você se lembra disso? Essa foi a frase do governo naquele momento. Ou seja, se não se condenou duramente naquele momento, ali era um ato contra a humanidade. A questão palestina, que é extremamente importante, mas já era consenso nesse grupo que sofreu. Bom, tanto é que a Palestina existe com concessões de Israel, porque entende a necessidade da existência da Palestina. Tá tudo bem, ninguém estava, não é este o debate, mas quiseram colocar, tergiversar a discussão justamente nesse ponto. A construtora era a Odebrecht, é isso? O brasileiro João José Vasconcelos, que trabalhava quando foi sequestrado e morto no Iraque. O governo foi chamado a intervir, e é claro que a época eu trabalhava na CBN, se não me engano, João Herman Neto era o presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara. E ele é lá de Piracicaba, na minha região. E eu perguntei a ele, mas o senhor acha justo que o governo não age? Não, mas a empresa... Não pode não... os americanos mandam os fuzileiros buscar os americanos. Eu adoraria que o Brasil fizesse o mesmo em relação aos brasileiros. Bom, a gente vê que o Brasil demora, sobretudo o governo Lula, que naquele momento demorou. Depois acho que agiu, mas demorou a agir. Mas era um brasileiro que nunca foi encontrado, né? Naquele mesmo episódio, logo depois, o governo italiano do Silvio Berlusconi mandou agentes italianos, buscou uma jornalista italiana sequestrada. Agentes morreram, mas a italiana foi trazida para o solo italiano, só para mostrar a diferença de governos.